Amém? Vocês estão felizes com essa nova década? Quantas coisas, quantas palavras o Senhor liberou nesse tempo? Quantas coisas o Senhor tem falado para que a gente vença na vida? E hoje é uma manhã especial, uma manhã onde nós vamos cear com o Senhor. E nós vamos estar meditando em algumas coisas. Nós estamos falando sobre uma década de governo, né? Um ano de estarmos nos relacionando, um ano de nós estarmos nos reconciliando. E o que é mais importante é a gente entender que nesse tempo o Senhor tem trazido até nós a oportunidade de rever tudo aquilo que a gente já fez na nossa vida. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quanto tempo, se você já chegou aqui, já está com mais de 50, com menos de 50, o que importa é que o Senhor tem falado para todas as pessoas, e aquilo que Ele tem falado é o que Ele tem para você viver, para nós vivermos nesse tempo. Amém? Eu queria que você abrisse para mim, lá em Eclesiastes, capítulo 11, vamos ler os versículos 4 e 5. Se alguém puder trazer uma água aqui para mim. Vamos lá, se a multimídia puder me ajudar aí. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Obrigada. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aquilo que temos mais ouvido falar nesse tempo é o quanto as pessoas andam ansiosas por aquilo que devem, pelo dia de amanhã. Muitas vezes a gente pensa na questão de preocupação com as coisas que estão por vir, preocupação se o salário vai dar até o final do mês, preocupação se vamos vencer, se a gente vai conseguir alguma coisa, se vai existir um emprego. E quantas as vezes a gente se perde no meio da nossa ansiedade, da nossa preocupação, por não estarmos entendendo que é um tempo de nós governarmos as nossas emoções, para que o nosso relacionamento, para que a nossa reconciliação seja plena em Deus. Às vezes a gente passa o nosso tempo todo preocupando com coisas que servem para nos distrair daquilo que é a presença de Deus. E eu queria nessa manhã fazer uma oração junto com você. Queria que você se colocasse em pé. Existe uma atmosfera nessa manhã. E nós precisamos entender que essa atmosfera, para que nós possamos acessar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Senhor, nós colocamos a nossa mente, nosso entendimento, a nossa vida diante do Senhor. Espírito Santo, é o Senhor que conduz todas as palavras. É o Senhor que tem primeiro lugar nesse culto. É o Senhor que vem para nos orientar, para trazer até nós o rompimento daquilo que tem nos paralisado, das correntes que tem travado o nosso entendimento. Pai amado, nós abrimos agora o nosso coração, a nossa mente, para viver e ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Um tempo de acessarmos em plenitude aquilo que é o governo das nossas vidas, através de Ti, Senhor. Através da Tua vida, através do Senhor estar habitando em nós, que nós possamos nessa manhã romper com todos os pensamentos que nos atrapalham de viver, de ver, de ouvir aquilo que é a Sua vontade. Quantas vezes, Pai,
viemos à igreja sem acessar aquilo que tem sido falado, sem acessar aquilo que tem sido ministrado, porque as nossas mentes se tornam duras para ouvir e para entender aquilo que é a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, eu declaro, Senhor, sobre nós, da tua unção de rompimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Aquilo que muitas vezes a gente fala sobre reconciliação, e nós temos que lembrar que nós estamos aqui porque nós fomos reconciliados com o Pai. Através de Cristo, nós reconciliamos com Deus. A partir do momento que eu e você nós decidimos largar, matar a nossa velha natureza e viver aquilo que o Senhor tem, é nesse momento que nós estamos nos reconciliando com Ele. A reconciliação, ela é tremenda quando nós entendemos que nós não éramos nada, não tínhamos nada, direito algum, mas o Senhor, Ele se fez numa cruz para que eu e você tivéssemos vida. A vida que hoje nós temos, a vida que nós manifestamos é o Senhor Jesus, é Cristo habitando em nós. E às vezes a gente passa dias, meses, anos, décadas, falando de alguém que nós não deixamos que se manifeste. Falando de um Cristo que foi à cruz, mas que não deixamos que Ele faça da nossa vida aquilo que é o sonho de Deus, aquilo que são os planos de Deus. Então, quando eu e você, nós entendemos que fomos reconciliados com Deus, nada mais pode nos paralisar. Nada mais pode atrapalhar o seu caminho, a não ser você mesma. A não ser eu mesma. Nós podemos paralisar aquilo que é o propósito de Deus. De que jeito? Através das nossas escolhas. Através daquilo que nós decidimos andar. Através da forma como nós decidimos levar a nossa vida. Às vezes a gente pensa, pela religião, que tudo vai acontecer num piscar de olhos e as coisas acontecem, você não precisa fazer nada. Vamos fazer campanhas de oração, campanhas de jejum. E a gente acha que pela campanha a gente consegue alguma coisa. Ah, mas agora eu vou fazer essa campanha e Deus vai agir. Num tempo sem que nós conheçamos a verdadeira vontade de Deus, quando a gente não acessa isso, pode até ser que muitas coisas acontecem. Mas à medida que nós vamos amadurecendo em Deus, à medida que nós vamos crescendo, a gente vai entendendo que existe tempo para todas as coisas. Assim como nós não sabemos, como diz em Eclesiastes, como se formam os ossos. Hoje em dia, pela ciência, a gente pode até saber como ele é formado, quando ele é formado, mas ninguém aqui tem a capacidade de formar um osso. Nenhum de nós. Ninguém aqui consegue dar a vida. Gerar a vida é uma coisa, mas você dar a vida é outra. E isso quem nos dá esse dom precioso de estar vivos é o Senhor. Nós podemos, muitas vezes, ter filhos, nós podemos ser canal de Deus para a vida dos filhos, de pessoas, mas nenhuma mãe consegue fazer com que a criança que está no ventre viva sem ser a vontade de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Estou dizendo assim no sentido de dar a vida, não é apenas de você gerar, mas o dom da vida é dado por Deus. É Ele que determina o nosso tempo. É Ele que determina qual é o tempo de cada coisa quando nós estamos aqui. E quando nós entendemos que Cristo, que hoje governa sobre nós, Ele quer que eu e você tenhamos uma vida madura,
Que nós não fiquemos o tempo todo sendo crianças imaturos, o tempo todo esperando que alguém faça alguma coisa para que a nossa vida seja resolvida. O tempo todo, diz lá no versículo 4, aquele que olha o vento não semeará. Se a gente fica simplesmente esperando que as coisas aconteçam, as coisas não vão acontecer. Mas quando você espera em Deus o tempo certo e você age de acordo com a vontade de Deus, aí você colhe, aí você semeia, aí você vai para frente. Ah, pastora, mas eu não estou entendendo, tem hora que tem que esperar. É para esperar ou não é para esperar? É para esperar em Deus. Mas eu já disse aqui no último domingo que eu preguei, que quando nós esperamos em Deus, a gente espera crescendo, a gente espera desfrutando daquilo que Deus tem, a gente desfruta da espera e a gente vai aprendendo. Às vezes você chega na sua casa e fala assim: Deus, eu não estou aguentando, está difícil, mas você fala com o seu pai, você não fala com alguém que está fora, alguém que está longe, alguém que está distante, você fala com aquele que habita em você, você deixa com que a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus cresça. Porque enquanto nós estamos esperando em Deus, nós estamos crescendo, nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo afiados, nós estamos sendo alinhados para aquilo que é o destino e o propósito que Ele sonhou. Então talvez você esteja aqui nessa manhã e achando que nada aconteceu no ano de 2019 e que por isso o seu ano de 2020 não vai acontecer nada. Não, rompe com esse pensamento. Se você está num período de espera, espere em Deus, espere crescendo, espere desfrutando, espere se alegrando. Fala assim: que delícia estar esperando, porque eu sei que meu Deus não falha, Ele nunca falhou e Ele não vai falhar. Então às vezes a gente fica nessa espera e a gente começa a murmurar: por que acontece na vida do outro e não acontece na minha? Por que fulano tem e eu não tenho? Por que Deus faz e para mim não faz? Às vezes o Senhor está te segurando, às vezes Ele está te puxando para mais perto. Uma flecha, quando ela é lançada, quando ela vai para o alvo e ela tem que ter uma velocidade, o arqueiro vem e ele puxa, e ele puxa, e ele puxa. E quanto mais ele puxa, mais essa flecha fica perto dele. E se nós somos flechas na aljava, o Senhor muitas vezes Ele nos puxa, mas não é para você sofrer, não é para você ficar murmurando, não é para você ficar chorando, é para que você seja alinhado e que você tenha a velocidade correta, porque a partir do momento que essa flecha é lançada, ela tem um destino certo e ela tem uma velocidade em que ela precisa alcançar. E aí o arqueiro, ele já sabe a velocidade do vento, ele já sabe a direção do vento, mas a flecha, ela atinge o alvo. Então muitas vezes eu e você, nós estamos sendo alinhados com a vontade de Deus. Nós estamos sendo chamados e puxados para estarmos alinhados. E a gente não entende isso. E às vezes a gente está, o arqueiro, o Senhor, Ele está nos chamando para perto, Ele está buscando para que a gente fique protegido. E a gente está chorando. Não é problema você chorar, não é isso. Mas é problema você ficar murmurando contra Deus. Você ficar achando que Deus é incompetente para fazer aquilo que é a sua vontade. Né? E às vezes a gente fala assim: não é que eu acho que Deus é incompetente. Eu acho que Ele tem alguns, para fulano Ele faz, para mim Ele não faz. E às vezes a gente tem esse pensamento como uma verdade. Às vezes a gente acha, a gente é moldado para pensar assim. O mundo, o sistema de governo de Satanás, que é o sistema da mentira, ele já moldou os pensamentos. Então, às vezes, a gente vem moldado por pensamentos que são pensamentos governados por um sistema de mentira. Qual é o sistema de mentira de Satanás? Acho que a gente sabe falar vários.
né? Mas eu também não quero aqui ficar falando daquilo que Satanás fala. Eu quero falar daquilo que Cristo fala. Eu quero falar daquilo que Deus tem. Às vezes a gente acha que, para quem está ministrando aqui na frente, para quem sobe num púlpito, as coisas são mais fáceis, tudo acontece, Não. As coisas acontecem quando elas têm de acontecer. Deus, Ele trabalha com todos os filhos. Todos nós somos filhos. Agora, o que vai fazer a diferença é o quanto você se dispõe a amadurecer. Deus tem falado sobre filhos maduros. Às vezes, estar maduro não é o tempo que você tem de igreja ou de conversão. O você estar maduro é o tempo que você tem com Deus. É o tempo que você se dispõe, é aquilo que você dispõe a servir. É aquilo que você dispõe a ouvir de Deus. Quantas vezes nós recebemos um não de Deus e a gente, ao invés de falar amém, o Senhor sabe, pode ser que lá na frente o Senhor sabe dirigir a minha vida. E a gente recebe o não de Deus e a gente fica igual criança, chorando, murmurando, falando assim, por que na minha vida isso não acontece? Não é mais tempo disso. É um tempo de pessoas maduras, de nós passarmos, irmos amadurecendo à medida que as coisas vão acontecendo. Esperar em Deus gera crescimento, gera intimidade. Desfruta desse momento com o Senhor. Continue alinhado com a vontade dEle. E a sua espera não vai ser dolorosa. Entrega tudo de uma vez. Morre para a sua velha natureza. Deixa que ela apodreça e suma da sua história. Você tem direito em Cristo. Você foi reconciliado com o seu Pai. Nada mais pode te impedir de você ser feliz, de você ser pleno, de você gozar da alegria, da paz, da plenitude de Deus. A única coisa que nos atrapalha é a forma como a gente quer enxergar Deus, a gente quer moldar Deus, a gente quer colocar. Não, rompe com isso. Mata essa velha estrutura, essa velha natureza. Espera nele. Assim como tu não sabes a formação dos ossos no ventre da que está grávida, assim como você não sabe a direção do vento, o que ele está querendo dizer aí? Que Deus é um Deus que trabalha em silêncio. Deus não para de trabalhar, mas Ele trabalha em silêncio. Às vezes a gente acha que Deus esqueceu e Ele está trabalhando. Deus é um Deus discreto. Deus é um Deus que olha para as coisas e fala assim, eu vou manter isso daqui por enquanto, trabalhando em silêncio. Foi assim desde a origem. Desde a origem. Assim que quando Adão pecou e foi rompido, foi separado a ligação dele com Deus, Deus sempre teve um propósito de que nós fôssemos a manifestação de Cristo sobre a terra. Mas muitas vezes, durante todo o processo, você vai vendo que Deus foi se dando a conhecer em pequenas medidas a partir de Adão. Deus foi se dando a conhecer com com medidas específicas para cada tempo. E Ele foi se dando a conhecer através dos pactos, através das alianças que Ele foi fazendo. A cada aliança, Deus se dava a conhecer de uma forma. Deus se dava a conhecer num aspecto. E assim até que Cristo veio. E a partir daí, nós, põe assim, a minha vida, pode bater no seu peito, a minha vida foi reconciliada. A partir dali, eu então tenho direito e conhecimento sobre toda a plenitude de Deus, sobre tudo que o Senhor tem preparado para nós, sobre tudo aquilo que Ele faz, sobre todos os tempos. Hoje nós acessamos todas as bênçãos de Deus, tudo aquilo que Ele prometeu para o seu povo, tudo
tudo o que Ele fez e o que Ele fará, nós podemos acessar. E é porque que isso às vezes parece tão distante? Você já se fez essa pergunta? Por que que isso parece tão distante da minha vida? Por que que eu não consigo fazer com que isso flua? E às vezes é tão bonito a gente ouvir falar que nós acessamos a todas as coisas. E por que que a gente tem tanta dificuldade? Porque a gente não decide morrer para a velha natureza. Ah, não, mas eu não quero continuar nesse sofrimento. Eu não quero continuar nessa vida. Muitas vezes a gente quer sim. Sabe por quê? Quando a gente decide morrer, quando a gente decide acabar com aquela velha natureza, exige de nós persistência, perseverança, exige de nós um posicionamento em Cristo. E às vezes a gente não quer abrir mão daquilo que a gente já faz, da forma como a gente já fala, ou das coisas que a gente tem costume. A gente quer continuar fazendo as mesmas coisas. E eu falo com muito carinho para as pessoas que eu aconselho, falo assim, a gente comete a burrice, né? Com muito amor, mas a gente comete a burrice de querer resultados diferentes fazendo o mesmo erro. Mas a gente gosta, né? Não é, pastor? A gente gosta, quer fazer do mesmo jeito e quer uma coisa diferente. De que jeito? Já sabe que deu errado. Vai fazer errado de novo. Não, mas eu vou... Não, a hora que você abrir mão, fala assim, eu não sei fazer. Senhor, me ensina. Eu não quero mais esse jeito. Eu não quero mais essa ansiedade. Eu não quero mais viver deprimida. Eu não quero viver à base de remédios. Eu quero viver a plenitude que o Senhor tem para mim. E eu me posiciono. E aí você caminha. E eu não conheço ninguém que tenha se posicionado em Cristo, que não tenha vencido. O que é vencer para você? O que é vencer? Faça essa pergunta para você mesmo. O que é vencer? Vencer para você é ter um carro do ano? Vencer para você ter sua casa própria? Vencer para você ter todas as suas contas pagas? O que mais? Ou vencer para você ter uma posição de um bom salário? Isso é vencer, muitas vezes, né? E eu pergunto para você, qual foi o carro do ano que Jesus teve? Qual foi a casa própria que Ele teve? Qual foi o salário, a boa remuneração que Ele teve? Então, por que que nós, que somos reconciliados com o Pai, a gente tem que viver aflito por conta disso? Por que que a gente tem que viver aflito pelas coisas que são temporais, mas eu queria aquela uma outra palavra, mas eu não estou lembrando agora. As coisas que são temporais. Corriqueiras, mas não é essa ainda não. Né? Mas assim, por que que a gente tem que viver pelas coisas que são palpáveis? Às vezes o vencer de Deus na minha vida e na sua vida tem a ver com Deus parar você das coisas que você faz. Às vezes o vencer de Deus, vencer em Deus, é Deus te chamar para perto e você ficar um tempo tendo que ser abençoado, tendo que ser moldado. É Deus te chamar para perto e você ter que viver e ser não é participar, está me fugindo as palavras, mas é você ter que viver vivendo um dia de cada vez em Deus, sendo cuidado por Ele, sendo a manifestação e a oportunidade de bênção na vida de outras pessoas. Sabe por que que eu falo isso? Muitas vezes quando você vai ofertar na vida de alguém, a pessoa, não quero, não, mas você é minha oportunidade, eu preciso ofertar, porque a sua vida é uma terra fértil. Mas às vezes a gente não quer. Não, mas às vezes Deus traz você para perto. Fala assim, vamos ver até aonde você conhece você mesmo. Porque Deus já conhece tudo. Ele já sabe tudo sobre nós.
É nós que não conhecemos. Às vezes, numa situação confortável, lembrei, coisas abaláveis. Por que nós temos que viver por coisas que são abaláveis? Quando nós decidimos viver naquilo que é inabalável, nada disso faz diferença. E isso não quer dizer que Deus não vai te dar uma casa, um carro, as coisas. Deus pode te dar, Deus tem prazer em dar, Deus vai fazer com que você desfrute de tudo isso, mas desde que você tenha conhecimento e governo de Deus sobre a sua vida. Porque senão, as coisas que são abaláveis, são abaláveis. E a hora que as abaláveis se vão, viva por aquilo que é inabalável. Viva por aquilo que nada pode corromper, nada pode tirar. Viva por aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que é o amor, a paz, a esperança, a alegria. Viva por aquilo que Deus tem prazer em te dar. Não existe tristeza quando nós estamos em Cristo. As tristezas passam. Os momentos de tristezas, eles vêm, passam, e nós nos alegramos no Senhor. É Ele quem nos complementa. É Ele, aliás, complementa não, porque é uma palavra que eu não gosto muito. É Ele que é tudo em nós. Porque Ele não veio para nos complementar. Ele veio para ser o único em nossas vidas. Então não pense você que você vai chegar com a sua natureza, eu vou me complementar em Cristo. Não, Ele é único. É só Ele. Ele sempre foi o sonho de Deus em nós. É através dEle, é por Ele, que são todas as coisas. Então, as coisas que nós julgamos que são necessárias, quando Deus tira, você fala, uau, não é que eu não preciso mesmo, não é que eu consigo viver sem isso? Não é que eu consigo ser feliz? E quanto mais você desfruta dessa espera em Deus, mais você cresce com Ele, mais você aprende com Ele, mais você conhece o seu Pai. Por que nós temos tanta dificuldade de conhecer a Deus como nosso Pai, como aquele que nos ama incondicionalmente? Por que nós temos tanta dificuldade em manifestar aquilo que é a vontade dEle? Por que isso faz com que muitas vezes a gente fale assim, não, eu não consigo manifestar? Por quê? O que tem te levado a continuar sofrendo? O que tem levado você a continuar pensando da mesma forma? Orgulho, soberba. Ah, não, mas eu sou uma pessoa simples, eu aceito quando alguém fala. Aceita nada. Quando a gente quer ouvir alguma coisa que vem de Deus, muitas vezes Ele vem e Ele acerta no alvo. E aí a gente quer sair, a gente quer ir embora, a gente quer fazer outra coisa. Quantas vezes eu não fui assim? Isso eu não estou falando de algo que não tenha passado pela minha vida, não. E eu falo assim, eu devia ter sido mais esperta e ter feito o tempo demorar menos. Porque o que mais faz a gente continuar no mesmo lugar é a nossa teimosia. É a gente achar que a gente está certo. É a gente querer achar que a gente consegue. E não tem jeito. Quando nós estamos em Cristo, ou nós andamos alinhado, não tem como você estar meio alinhado. Não existe meio alinhamento. Não existe. Não, eu estou meio alinhado. Não existe. Então você está desalinhado. Porque alinhamento é alinhamento. Alinhamento. Quem é que vai fazer alinhamento do carro, dos pneus, e o cara fala assim para você, eu fiz um meio alinhamento. O que você fala para ele? Eu alinhei pela metade as suas rodas. É assim que a gente fala, que bom, ainda bem que você alinhou a metade. Não, você fala, não, eu estou aqui, eu quero que alinhe tudo. E por que com Deus a gente fala assim, eu estou meio alinhado, tem coisa que está desalinhado. Não, está desalinhado. A partir do momento que nós reconhecemos isso,
O que a gente tem que fazer? Senhor, me ajuda. E Ele tem misericórdia e amor o suficiente para te ajudar, para falar para você. Mas não pense que com Ele vai ficar assim, coitadinha da Adriana, tá chorando, tá fazendo, deixa. Não, Ele vai falar assim, filha, olha por esse caminho, é esse caminho. E eu vou, e eu me posiciono, e eu começo a andar, e eu começo a falar assim, Senhor, tira todas as coisas, eu começo a ver aquilo que precisa ser mudado, e eu mudo. E começo a ter atitudes diferentes, para ter um resultado diferente. Eu posso estar, muitas vezes, desalinhada, mas isso não quer dizer que eu vou ter que andar desalinhado pelo resto do caminho. Eu posso me alinhar através dele. Por que hoje eu consigo isso? Porque eu fui reconciliada com Deus. Eu sou filha de Deus. Ninguém pode tirar essa identidade da minha vida. Isso é algo inabalável. Isso é algo inabalável sobre a sua vida. Ele te ama e ponto. Ele é seu pai e ponto. Agora, nós precisamos romper e agir como filhos. Nós não somos escravos, nós não somos servos, nós somos filhos. E a identidade de filho é aquele que usufrui da presença do pai, é aquele que desfruta, é aquele que consegue ouvir e falar assim, pai, o Senhor tem esse direcionamento para a minha vida. Eu ainda não vejo, mas eu vou seguir. Posso fazer isso? Posso ir para esse lado? Me direciona e o Senhor vai nos conduzindo. Quando nós lemos e falamos assim, como nós não sabemos a direção do vento, como nós não sabemos a direção do vento ou a formação dos ossos, isso daí Ele quer nos dar uma ideia, né? Ele quer nos dar uma ideia de que Deus, Ele conhece todas as coisas e que Ele trabalha em silêncio. Então, muitas vezes, o silêncio de Deus na sua vida não é para te punir, não é para falar que você não é mais filho. Deus não tem crise de identidade. Hoje você é filha. Hoje, não, agora você fez isso, você não é mais filha. Mas o agir de Deus, o agir em silêncio de Deus, é um agir constante. A gente é que quer o tempo todo que Deus nos preste, nos preste informações daquilo que Ele está fazendo. A gente quer o tempo todo que Deus venha e fale assim, olha filha, você está no caminho certo. Filha, vai assim, filha, faz desse jeito. A gente quer, por quê? Porque a nossa alma, ela quer o tempo todo estar ansiosa. A ansiedade é quando você permite que o medo do amanhã se instale em você. Então eu tenho medo das coisas que vão acontecer, então isso se instalou em mim. Isso é uma estrutura instalada no meu cérebro, na minha cabeça. E aí eu tenho medo, eu tenho ansiedade. Então, se Deus não fizer, e se não acontecer, e o boleto que eu tenho para pagar, e a conta que está para chegar, e isso e aquilo. Tem gente que muitas vezes sofre por coisas que estão para acontecer em 2021. Tem gente que sofre por coisas que vão acontecer viva o dia de hoje. Agradeça a Deus pelo dia de hoje. Coloque o seu coração centrado naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida e descanse nele. Se permita ser alinhada pelo arqueiro, aquele que puxa a flecha, que ela vem até perto da boca dele. Por que muitas vezes nós somos puxados para a gente ouvir melhor a Deus? Às vezes quando a flecha está sendo esticada para atingir a velocidade certa, quanto mais ela é puxada, mais ela se aproxima daquilo que o Senhor tem. Talvez eu e você estejamos nessa fase de estarmos sendo alinhados, estarmos sendo puxados. E aí a gente quer bambear para lá, para cá, está desconfortável, não está fácil. Ou então a gente fica assim, nossa, mas isso que Deus está fazendo, nossa, mas é difícil. Não, para com isso. Você quer um resultado diferente das coisas que você tem feito?
Comece hoje a ter uma atitude diferente. Comece hoje a ter um posicionamento, uma atitude governada por um posicionamento, e um posicionamento governado por Cristo. E as coisas começam a acontecer. E a sua vida começa a mudar. Mas o Senhor está preocupado, se é que Ele se preocupa, mas não é bem essa palavra. Mas o Senhor está atento para que seja gerado em você princípios inabaláveis, para que isso seja construído, para que tudo que aconteça sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre nós, que seja algo que nós entendemos que é o tempo de Deus. Deus não desampara ninguém. E também não é verdade que em Deus você nunca vai passar por dificuldade. Não existe. Nós estamos nesse mundo, nós passamos por circunstâncias, nós passamos por dificuldades, mas isso não quer dizer que a circunstância e a dificuldade seja algo para virar uma verdade na sua vida. Elas vêm para serem vencidas, para serem geradas, para serem trazidas à existência, os sonhos de Deus sobre uma terra, sobre um povo, sobre uma família. Às vezes aquilo que Deus vai trabalhando em nós, e a gente vai descobrindo no nosso coração, e a gente tem que limpar e tem que colocar para fora, isso vai impactar diretamente as pessoas que estão ao seu redor. Quem são as pessoas mais próximas de você? Quem são as pessoas que você ama? Quem são as pessoas que convivem com você? O processo de Deus, aquilo que Deus começa a gerar na sua vida, vai impactar diretamente aqueles que estão junto com você. Não é diferente na vida de ninguém. Porque alguém que porta uma vida e que começa a ser gerado vida, ser gerado luz a todas as pessoas que estão à volta, a luz, ela ilumina. Você já experimentou entrar num lugar bem escuro e acender uma vela? A escuridão se vai. Então, a partir do momento que a vida de Cristo é gerada em você e está sendo trazida em você a existência, os sonhos de Deus, em qualquer escuridão que você caminhe, você vai ser luz. Qualquer lugar que você entre, vai aparecer uma luz. Mas isso, a gente tem que querer desfrutar de Deus. Querer trazer existência os sonhos de Deus. A gente tem que perseverar naquilo que é o propósito dEle. Nesses momentos, é que a gente sabe que o mais importante, quando você está num período de ser curado, de ser liberto, onde existem coisas que você não entende, você tem que ter um princípio sobre a sua vida: obedecer. A obediência nos protege. Nos protege do quê? De Satanás? Mas ela nos protege de nós mesmos. Sabe por quê? Satanás não pode agir na nossa vida sem que a gente permita. E quando nós somos desobedientes, a obediência ela nos protege de Satanás por tabela. Mas a obediência ela nos protege de termos a nossa própria direção, de agir na força do nosso braço. Porque a partir do momento que eu ajo na força do meu braço, eu permito que Satanás entre. Então a obediência, ela nos protege por uma tabela de Satanás. Nos protege de Satanás por tabela. Mas o primeiro a ser protegido através do princípio de obediência sou eu mesma. Porque eu não permito que aquilo que sempre foi a minha estrutura, aquilo que sempre foi o que eu vivi durante anos sem conhecer a Cristo, eu não permito que isso venha se manifestar. Eu confronto essas coisas. Mas está dizendo para você assim, na força do meu braço eu tenho que fazer. Não. O meu momento é de espera. Então é aqui que eu permaneço. A alma morre. E quando a gente fala da nossa alma, da nossa velha natureza morrer, né, que a gente fala assim, tudo é na alma. A alma ela foi feita para manifestar a glória de Deus. Não para manifestar as nossas carências, as nossas feridas. Não para manifestar uma vida desalinhada, mas para
manifestar aquilo que Cristo é sobre nós. Então, quando eu começo a ser uma pessoa obediente, eu sou protegida. Eu me protejo daquilo que eu sempre vivi. E eu me protegendo daquilo que são as minhas estruturas, que são a minha vontade de fazer as coisas. Automaticamente, Satanás não consegue entrar. Porque o que ele faz nas nossas vidas, que aceitamos a Cristo, ele só faz pela nossa permissão. Porque ele não tem autoridade nenhuma sobre a sua vida. Não existe. Às vezes é mais fácil, né? A gente falar assim, mas isso é culpa de Satanás, isso é culpa do capeta. Não, ele não tem mais nenhuma autoridade. A autoridade quem dá para que ele haja na minha vida sou eu mesma. Então a gente tem escutado essas palavras e o que mais o Senhor tem falado é para que a gente vá amadurecendo. Existe o tempo de ser criança? Existe. Existe o tempo de você ir crescendo? Existe. Mas uma criança, o Davi está com quantos anos? 2, Ju? Tem 2 anos. Davi chegou aqui, tinha uns 20 dias, né? Mas um mês. Uma criança de 2 anos. Então, uma criança de 2 anos, ela corre para vir para cá, está no papel dela. É saudável, é ativo, tem curiosidade, sai correndo. Uma criança, você fala, não pode, ele escuta o não e ele vai e faz de novo. Não pode, mas ele é criança, ele tem 2 anos. Mas o que não pode acontecer é quando ele tiver 20 anos, tá correndo para subir aqui no púlpito para mexer nas coisas. Né? Você falando assim, não, agora você vai andar. Não, eu quero engatinhar. Não, agora você não vai usar chupeta. Não, mas eu quero ficar com 20 anos, 30 anos usando chupeta. Então, o que a gente entende? Existe tempo para todas as coisas. E quando nós queremos ser governados por Deus, nós temos que ter governo da nossa vida. Eu e você temos que sair nessa manhã entendendo que o governo sobre a sua vida, através de Cristo, você precisa governar as suas emoções, governar os seus sentimentos, não permitir que a sua velha natureza venha e fale tudo ao contrário. Estar em Cristo é você estar alinhado com a vontade dele. E a partir do momento que você tem governo sobre as áreas da sua vida, sobre aquilo que você espera em Deus, você fala assim, eu vou governar a minha vida através de Cristo. Você começa a governar para que outras pessoas conheçam a Cristo. A sua vida se torna uma referência para que outros venham até você. Então, estamos num tempo de governo. Vamos começar governando aquilo que o Senhor colocou sobre nós. A nossa vida financeira, a nossa vida, sei lá, qual os seus estudos, tudo governado pelo Senhor. E que a sua mente seja governada por Ele, por aquilo que Ele nos ensina, renovando em todo o tempo. Existe um livro que eu estou lendo, eu e a Joyce, várias pessoas estão lendo esse livro, Ative Seu Cérebro, que é muito bom, porque nós começamos a entender que a gente precisa tomar uma atitude para que as nossas estruturas, para que o nosso físico seja mudado. Amém? Então, nessa manhã é uma manhã de reflexão, é uma manhã de aprendermos aquilo que Deus tem. Deus é um Deus que sabe se manter em silêncio.
E nós? Deus é um Deus que sabe se manter em silêncio. E eu sei me manter em silêncio? Sei aprender em silêncio? Eu creio que Deus tem agido na vida de muitos aqui, de uma forma silenciosa. Eu creio que muitas vezes você pode estar ouvindo isso aqui e falar assim, uau, quantas vezes eu olhei para a minha vida e reclamei porque Deus não estava fazendo nada. Eu já fiz isso. Até que um dia o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre o silêncio. Isso é uma outra palavra, num outro tempo eu falo. Sobre quão precioso é o silêncio, muitas vezes, de Deus. O trabalhar de Deus em silêncio. O crescimento que nós temos a oportunidade de desfrutar em Deus quando Deus está em silêncio. Porque Deus fala até no silêncio. E às vezes parece meio complicado da gente entender isso, né? Mas Deus fala através do silêncio. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem o silêncio como algo que nós aprendemos na nossa alma. A gente acha que o silêncio é quando Deus não está falando, mas o silêncio só é mais uma forma de Deus falar algo, de Deus nos ensinar algo. Então, se na sua vida você está olhando para tudo e fala assim, Deus não fala comigo, Deus não dá um direcionamento, Deus isso... Não, Deus está te direcionando. Deus está te direcionando para que você conheça a voz dEle, mesmo Ele estando em silêncio. Pode parecer meio loucura, mas você conheceu o pulsar e a vontade de Deus, ainda que Ele não te fale, ainda que Ele não fale da forma como você gostaria de ouvir, ainda que Ele não fale da maneira que você está acostumado a ouvir, mas Deus é um Deus multiforme, Ele fala de diversas formas. O que Deus mais tem feito na minha vida é quebrar toda forma e modelo de pensamento que eu já tive. Todas. Cada vez que eu acho, Deus vem e pau! Não é dessa forma. E eu glorifico a Ele por isso. Porque Deus é multiforme. Na hora que você olhar para a sua vida e ver quantas coisas foram construídas no período onde você achava que Deus não estava fazendo nada, a hora que você olhar e começar a ver, você vai ver e falar, não, quanta coisa, quantas bênçãos, quanto eu vivi, o quanto Deus me deu vida, o quanto Deus me deu esperança, o quanto eu fui vencendo, ainda que eu não estivesse entendendo, mas Deus estava falando, Deus estava se manifestando. E quando nós entendemos isso, e quando você entra na presença naquilo que você, quando você vai e busca aquilo que você precisa entender dele, quando você percebe que a presença dele é constante na sua vida e que nada pode diminuir o amor que ele tem por você, você começa a desfrutar de todas as coisas. Deus já habita em nós. Deus já está falando com você. Talvez a forma como Ele esteja sendo seja uma forma discreta, invisível aos nossos olhos. Mas isso não quer dizer que Ele não esteja fazendo. Guarda aquilo que o Senhor tem te dado como semente. A cada palavra, a cada culto que você vem, a cada louvor que você canta, a cada dia que você vive, a cada momento que você lembra que você está respirando. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele porque a cada dificuldade que aparece sobre a sua vida é uma oportunidade de você manifestar a confiança que você tem num Deus que nunca falha. Nós existíamos em Deus e nós continuamos existindo hoje, vamos continuar existindo. Mas existe um tempo de Deus sobre nós. Amém? Vamos ceiar com esse entendimento
de que Deus tem o governo de todas as coisas. Pode se colocar em pé, vou pedir para trazer a mesa. Você pode se aproximar.